A enfermeira não concordou com o diagnóstico do médico e foi demitida. Quando um carro caro parou em frente à sua casa, ela jamais iria esperar que, na verdade, Edgar não conseguia dormir. Ele estava deitado na cama dura do hospital, olhando para o teto. Lá fora, atrás da cerca alta, de vez em quando passavam carros. Era tarde, então havia muito poucos, e as luzes dos faróis corriam pela parede oposta, proporcionando pelo menos algum entretenimento para alguém que não conseguia dormir. Edgar sabia que estava doente, muito doente, incurável. Seus exames e a ressonância magnética confirmavam isso. Seu médico tratante, Teobaldo Sanches, não escondia a verdade do paciente grave, um tumor cerebral inoperável bastante grande, e não havia nada que pudesse ser feito. Como o tumor estava entrelaçado com vasos sanguíneos, a intervenção era simplesmente impossível. Só restava esperar, e o mais fácil era fazer isso na presença de médicos. Os medicamentos modernos podiam aliviar um pouco a condição de Edgar, mas não se podia contar com um milagre. Edgar já havia estado no hospital em várias ocasiões. Em casa, os ataques eram tão severos que tudo escurecia e ele perdia a consciência. Cada vez parecia que era o fim, era assustador, muito assustador. E cada vez, depois, Edgar acordava na sala com uma sensação de total impotência e fraqueza extrema, mas feliz por voltar a ver a luz, ouvir outras pessoas, saber que ainda estava ali. Edgar não esperava que em um momento tão difícil estivesse ao seu lado provavelmente Amanda, sua esposa. Amanda tinha razão quando dizia que ter filhos era necessário, caso contrário, na velhice, não haveria ninguém para te dar um copo d'água. A velhice então parecia algo distante e abstrato, nem se pensava nisso, e aqui estava esse momento de impotência havia chegado, e verdadeiramente, ao seu lado, estava sua única filha. Edgar conheceu Amanda quando ainda estava no ensino médio. Eles estudavam em escolas diferentes, viviam em bairros completamente distintos, pois pertenciam a diferentes classes sociais. Amanda cresceu em uma família simples, sua mãe era cozinheira, seu pai motorista, viviam em um pequeno apartamento de 2 quartos, uma vida de salário em salário com uma viagem ao mar a cada 5 anos. Mas o pai de Edgar estava à frente de uma grande empresa de construção, fundada pelo avô de Edgar, um negócio familiar que gerava bons rendimentos. Edgar vivia com seus pais em um bairro exclusivo de casas. Todas as manhãs, o motorista da família o levava para uma escola particular e o buscava depois das aulas. Parecia improvável que representantes de mundos tão diferentes se cruzassem, mas tudo resultou ser banal. Edgar e Amanda se encontraram na fila da bilheteria de um cinema local. A garota acidentalmente pisou no pé do garoto, se desculpou, ele olhou em seus profundos olhos turquesa e se perdeu. Edgar encontrou então algum assunto de conversa e Amanda aceitou de bom grado o convite para conversar. E desde aquele dia não se separaram. Edgar gostava de tudo em sua nova conhecida, sua aparência, o que não era pouco importante, uma garota alta e magra com cabelo da cor do trigo maduro e pele aveludada de tom pêssego, e seus olhos turquesas, um pouco felinos, simplesmente fascinavam o garoto. Amanda era uma pessoa maravilhosa, sensível e compreensiva, apesar de sua aparência atraente, não tentava agir como uma princesa caprichosa como muitas outras garotas. Em todas as situações, Amanda se comportava de maneira simples e natural. Edgar, embora ainda fosse apenas um adolescente, pôde ver sua alma, pôde entender que não encontraria outra garota como ela. Edgar valorizava seu relacionamento com Amanda, a apreciava. Estavam tão bem juntos, claro, não sem dificuldades. Depois da escola, Edgar ingressou em uma universidade de economia, a faculdade foi escolhida por seu pai. Disse que para gerir o império familiar, ele precisava de conhecimentos profissionais no campo da economia e Edgar não resistiu, gostava dessa ciência, então não tinha objeções. Amanda, por sua vez, foi para a universidade local de pedagogia, sonhava em ser professora de línguas estrangeiras. Os jovens se viam. Edgar convidava Amanda para saídas em restaurantes, cafeterias, para passear pela cidade ou sentar-se à beira do rio. Claro, um dia os pais do garoto perceberam que seu filho tinha um relacionamento sério, era difícil não notar. Ao entender que a escolha de seu filho havia recaído sobre uma garota de uma família não rica, ambos os pais não ficaram felizes. Começaram as conversas de que se deve escolher alguém do mesmo nível, que não se deve deixar ser usado. Era desagradável ouvir tudo isso. Edgar tentava explicar-lhes que Amanda não era assim de jeito nenhum, ela era especial, a melhor,
Mas eles não queriam ouvir e deram-lhe um ultimato: ou deixava sua namorada pobre ou se virava sozinho sem contar com sua ajuda. Esse foi um período feio e complicado na vida de Edgar. Como estudante, deixou a casa, alugou um quarto em uma residência perto da de Amanda e conseguiu um emprego como garçom em um bar. Combinar trabalho e estudos, economizar em tudo, não era fácil, mas ninguém lhe ditava com quem deveria se relacionar. A liberdade o embriagava, dava voltas na cabeça, o elevava e Amanda estava perto, o apoiava, o animava. Só vê-la, um sorriso seu, enchia Edgar de uma força tal que tudo lhe parecia possível. Depois, tudo se acalmou, os pais aceitaram a escolha de seu filho. Na verdade, Edgar nunca duvidou de que assim seria. Os pais de Edgar conheceram Amanda e entenderam que seu filho tinha razão, gostaram dela. Como não iriam gostar? Amanda era especial. Passou o tempo, os jovens se casaram e se mudaram para o apartamento que o pai do noivo lhes deu de presente. Amanda, como sempre sonhou, começou a trabalhar em uma escola e Edgar seguiu o caminho que lhe havia sido destinado desde o nascimento, tornando-se o braço direito de seu pai na empresa de construção. Sob a direção e supervisão de seu próprio pai, Edgar aprendeu todos os segredos do negócio familiar, só então pôde realmente apreciar o trabalho que seu pai havia feito para criar um mecanismo tão complexo. O tempo passou, Edgar se sentia completamente feliz, mas Amanda se entristecia muito pelo fato de não poderem ter um filho. Edgar não via isso como um problema tão grave, ambos ainda eram muito jovens, cada um desenvolvia sua carreira, então não havia tempo para se aborrecer. Além disso, Edgar observava seus amigos com filhos e entendia que sua vida com Amanda era muito mais simples e livre. Não tinham que se preocupar com os resfriados constantes das crianças, não passavam noites em claro, não precisavam planejar cada viagem minuciosamente. Se quisessem ir ao mar, simplesmente se preparavam e iam. Cansados do longo inverno, compravam uma passagem de avião para um lugar quente. Queriam passear por ruas pitorescas europeias? Também não era problema. Mas Edgar sentia pena de sua esposa que parecia pensar apenas em crianças. Por isso, aceitou fazer exames médicos com ela. Descobriram que Amanda tinha uma doença grave que não afetava sua vida, mas praticamente a impedia de ser mãe. Amanda chorou no ombro de seu marido, ele a consolou, disse coisas carinhosas. Seu coração se partia de pena por sua amada, tentava fazê-la entender que as pessoas podem ser felizes sem filhos, o mais importante era que se tinham um ao outro, o resto não importava tanto. Mas Amanda parecia obcecada com a ideia de ter um filho. Seria a culpa do famoso instinto maternal? Você é homem, não pode entender, dizia Amanda frequentemente. Talvez ela tivesse razão, e Edgar realmente não pudesse compreender totalmente seus sentimentos. Começou então uma época de visitas a médicos, procedimentos intermináveis, exames, operações e reabilitações. Tudo isso durou muito tempo, mais de 10 anos. A ausência de um filho, ou mais precisamente, o desejo desesperado de ter um, envenenava a vida, tirava a alegria despreocupada de Amanda. Vendo as jovens mães com carrinhos de bebê na rua, ela seguia com um olhar melancólico. Nem mesmo os psicólogos que Edgar contratava para sua esposa conseguiam aliviar seu estado. Sempre sonhei em ter um filho, uma filha. Imaginava como a vestiria com lindos vestidos, ensinaria tudo a ela, faria tranças em seus cabelos. Sem filhos, a vida parece sem sentido. Como sem sentido, discutia Edgar. Você está cercada de crianças, ensina inglês a elas, conversa muito com elas, ajuda muitas. Isso não é um bom sentido para a sua vida? Você tem em suas mãos o destino de dezenas de crianças, pode torná-las mais felizes, ajudá-las. Tudo bem, negava Amanda com a cabeça, mas são filhos dos outros, e nós não temos ninguém nosso, alguém que nos dê um copo d'água na velhice. Por que insiste tanto nesse copo d'água? Talvez nem tenhamos sede, e se tivermos, contrataremos alguém. Não teremos problemas de dinheiro, nunca. Não é a mesma coisa, suspirava Amanda. Depois, mais uma vez, dizia que para ele, como homem, era difícil entender suas preocupações, ou simplesmente ficava calada. O pior era quando lágrimas surgiam em seus olhos turquesa. Isso Edgar não podia suportar. Era duro ver sofrer a pessoa que se ama e não poder ajudá-la, apesar de todas as conexões e dinheiro.
Edgar até se acostumou com isso, procedimentos médicos, tentativas de FIV uma após outra, ler artigos sobre reprodução, tudo isso se tornou parte de sua vida familiar. Esperança e decepção, antecipação e dor. E então, quando ambos já passavam dos 40, Amanda de repente propôs ao seu marido adotar uma criança de um orfanato. Nós já não conseguimos, e além disso, somos mais velhos, para que queremos um bebê? Mas podemos acolher uma criança de 6 ou 7 anos. Edgar ficou pensativo, nunca havia se imaginado no papel de pai adotivo, uma criança estranha, genes estranhos. Decidir isso não era fácil, mas tomou a decisão arriscada, do seu ponto de vista, por sua esposa, claro, por Amanda. Esperava que uma criança devolvesse a alegria de viver a sua amada, a fizesse feliz. Amanda se encarregou de encontrar a criança adequada para adotar, tinha uma série de requisitos. Primeiro, queria uma menina, já que desde pequena sonhava com uma filha. Em segundo lugar, a menina deveria ser saudável e, se possível, bonita, idealmente que se parecesse com eles. Edgar achava tudo isso um pouco estranho, como se sua esposa não estivesse escolhendo uma criança, mas um produto em uma loja. Mas não discutia, não queria interferir na felicidade de Amanda. Finalmente, Amanda encontrou várias meninas que atendiam sua descrição. Uma vivia em um orfanato do outro lado do país e duas estavam mais perto, na região vizinha. Uma manhã ensolarada de domingo, Amanda e Edgar partiram em seu carro. Amanda estava nervosa, retorcia a barra de sua saia longa, o bordo de sua blusa, e falava. Isso acontecia em momentos de ansiedade. Edgar tentava manter uma calma exterior, mas também se sentia inquieto. Agora veriam sua filha, um frio percorria sua espinha. A diretora do orfanato recebeu os visitantes com um sorriso fingido, parecia Edgar. Ela falou longamente sobre os problemas de sua instituição. O homem, é claro, entendeu do que se tratava, o orfanato precisava de ajuda financeira. Assegurou à mulher que contribuiria com a reparação do telhado. Então ela os conduziu à sala de jogos para que os possíveis pais adotivos pudessem ver as crianças. Edgar e Amanda ficaram no umbral, observando os pequenos. Havia cerca de 10 crianças de 5 ou 6 anos. De repente, Edgar sentiu uma profunda compaixão em seu coração. Nunca antes havia pensado nos órfãos, mas ali estavam, diante de seus olhos, pequenos, comoventes, indefesos, abandonados. Ninguém os abraçava antes de dormir, ninguém os chamava de querido, ninguém os protegia. O que esses pequenos teriam vivido? O que mais o destino lhes reservava? Amanda, em vez disso, olhava para as crianças com um sorriso. Parecia que não tinha pensamentos tão sombrios, quase feliz, pois seu sonho estava prestes a se realizar. Amanda se tornaria mãe de uma menina maravilhosa. Edgar observou mais de perto os pequenos. Amanda havia selecionado 2 meninas, uma delas se tornaria sua filha. Edgar já tinha visto suas fotos e agora as reconhecia sem dúvida. A primeira, uma menina morena de pele escura e olhos negros, muito bonita. Já naquela idade, se notava a perfeição de seus traços faciais, maçãs do rosto marcadas, nariz pequeno e bem formado, sobrancelhas arqueadas. Seus movimentos eram rápidos e seguros, e seus olhos brilhavam com força, se percebia imediatamente seu caráter. Provavelmente, essa menina não se perderia em nenhum lugar. Edgar notou que as outras crianças a temiam e a respeitavam. Ela era uma espécie de líder para elas, provavelmente seria capaz de dar um golpe sem pensar 2 vezes. A segunda candidata à filha, em contrapartida, parecia tranquila, até assustada. Estava sentada silenciosamente em um canto, com uma boneca, sussurrando algo no ouvido dela, muito pálida, quase translúcida, olhos bondosos e tristes, de um azul claro, com uma expressão angustiada. Edgar queria pegar essa menina pela mão e levá-la a um lugar mais tranquilo e seguro. Era evidente que a pequena não se sentia confortável ali, entre companheiros mais barulhentos. Edgar olhou para sua esposa, ela observava com um sorriso orgulhoso a menina morena. Ela é sempre tão enérgica? Perguntou Amanda à cuidadora. Sim, respondeu a cuidadora, Alice é uma menina com muito caráter. Não permite que ninguém a maltrate, nem a ela nem aos seus entes queridos. É uma garota de fogo. E que bonita ela é, exclamou Amanda. Como ainda não a adotaram, sendo tão adorável?
Uma família a adotou uma vez, suspirou a cuidadora, mas não conseguiram lidar com ela. A trataram como um brinquedo e depois a devolveram. Amar uma criança alheia não é tão fácil como parece, só fizeram mal ao coração dela. Alicia sofreu muito depois. Ficou muito triste. São os desalmados, indignou-se Amanda. Amanda continuava observando Alicia com os olhos brilhando, sem prestar atenção à menina quieta no canto. E a outra pequena? Perguntou Edgar. Acho que deveríamos levá-la, disse ele. Aqui ela passará mal, mas conosco florescerá. Não gosto do comportamento dela, sussurrou Amanda. Talvez tenha algum problema de saúde. Veja, está sentada sem falar com ninguém, é uma criança estranha, para que queremos problemas? Edgar não discutiu, afinal, esse assunto era completamente responsabilidade de sua esposa. Toda a história da adoção era por ela. Depois, houve uma conversa no escritório da diretora. Vejo que decidiram ficar com Alicia, disse a mulher, abrindo o dossiê da menina diante dela. Uma excelente escolha. É uma menina saudável e ativa, muito bonita. Mas, como entenderão, todas as crianças no sistema têm alguns problemas de comportamento durante o período de adaptação. Devem estar preparados para isso, não será fácil. Nós sabemos, assentiu Amanda. Antes de buscar uma criança, passamos pela escola de pais adotivos, nos explicaram tudo lá. Maravilhoso, exclamou a diretora com um sorriso radiante. Se nota que tem uma abordagem séria. Às vezes acontece, e com bastante frequência, as pessoas adotam uma criança pensando que é como um brinquedo para elas. Têm planos, sonhos e expectativas em relação à criança, mas a criança não é assim, não é perfeita, e a devolvem. Com Alicia, isso já aconteceu, então pensem bem antes de levá-la. É um golpe muito forte para a psicologia infantil, não sei se ela poderia suportar outra traição. Nós não somos assim, assegurou Amanda. Se nota, respondeu a diretora com amabilidade. Mas por que essa família devolveu Alicia? Perguntou Edgar, precisava saber. O que aconteceu? O que não gostaram? Achavam que a menina era muito caprichosa e mimada. Mas isso é uma bobagem. Como pode ser mimada uma criança de um orfanato? E os caprichos? Bem, as crianças requerem atenção, qualquer criança, mesmo as próprias. Suponho que essa família pensou que eram caprichos. Que estupidez terrível, Amanda assentiu de acordo. Edgar viu que sua esposa já se imaginava como a mãe da linda menina de olhos negros. Alice havia caído sob o encanto da pequena, mas mantinha a clareza mental e, por isso, fez a seguinte pergunta muito importante. E o que se sabe sobre os pais biológicos da menina? Oh, é uma história muito estranha e assustadora, a diretora baixou a voz. Me alegra que tenha perguntado. Sim, tinha a intenção de contar, porque é importante. Entendem, Alicia foi encontrada na floresta quando tinha cerca de 2 anos e meio. A amarraram a uma árvore e a deixaram lá, simplesmente a deixaram para uma morte certa, nem sequer lhe deram a oportunidade de sair para a estrada, entendem? É monstruoso, exclamou Amanda. Edgar sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir essa informação. Exatamente, monstruoso. A menina esteve nessa situação quase um dia inteiro. Foi picada por mosquitos, sofria de desidratação e, é claro, de fome. Um pouco mais e, por sorte, uma senhora idosa de uma aldeia próxima entrou naquela área remota buscando cogumelos e encontrou Alicia. Naturalmente, primeiro levaram a menina ao hospital e depois a enviaram para cá. Procuraram seus pais, mas não houve rastros. Não se sabe de onde veio essa menina. Alicia ainda lembra algo desses tempos e tem muito medo da floresta. Uma vez levaram as crianças para uma excursão na floresta e ela teve um ataque de histeria. Pobre menina, Amanda enxugou os olhos úmidos com um lenço de papel. Vamos levá-la agora mesmo. Não se pode agora mesmo, sorriu a diretora. É preciso preparar os papéis e também precisam conhecer a menina. Se tudo correr bem, em uma semana, a Alicia já estará em sua casa. Estou certa de que a farão muito feliz. O encontro com a menina ocorreu naquele mesmo dia, no escritório da diretora. A cuidadora trouxe Alicia pela mão. Ao cruzar a porta, a menina literalmente cravou seus olhos nos desconhecidos. Seu lindo rosto não mostrava nenhuma emoção,
mantinha uma completa calma, incrível para uma menina de 6 anos. Sentia curiosidade? Medo? Estava feliz? Edgar achou estranho. Geralmente, as crianças costumam mostrar todas as suas emoções. Alicia, essas pessoas querem conhecê-la, disse amavelmente a diretora. Após essas palavras, Alicia sorriu. Era um sorriso precioso e radiante que iluminou seu rostinho infantil e conquistou Amanda. Até Edgar sentiu seu coração se abrandar. A menina se comportava como uma pequena dama, respondendo detalhadamente às perguntas, sorria quando necessário, guardava silêncio quando devia. Edgar até pensou que, se tivessem tido um filho próprio, não poderiam tê-lo educado tão bem. Uma semana depois, Alicia chegou em casa e, no dia seguinte, mostrou seu verdadeiro rosto. Podia se comportar de maneira impecável quando queria, mas isso não durava muito, apenas o suficiente para encantar os possíveis adotantes, mas não mais. Alicia se comportava como se todos ao seu redor fossem inimigos, olhava com desconfiança, se mantinha à margem e evitava abraços e carinhos, como um animalzinho selvagem. Comia muito, com avidez, rapidamente e sem cuidado, até fazia reservas de comida. Debaixo do travesseiro de Alicia ou em sua escrivaninha, encontravam-se constantemente sanduíches secos ou chocolates derretidos. Era desagradável observar isso, parecia que Alicia, considerando seus novos pais avarentos e malvados, tentava esconder cada bocado. Edgar, é claro, não se importava com a comida para a menina, apenas seu comportamento o desconcertava. Amanda explicava tudo pela vida difícil de Alicia com sua família biológica. A menina obviamente não viu nada de bom, e nas paredes do orfanato, a vida também não é fácil. Pobre Alicia. Não se preocupe, isso vai passar. Edgar não discutia. Sabia perfeitamente que no orfanato alimentavam bem, ele mesmo havia visitado a cozinha e revisado o menu. Depois que Alicia se juntou à sua família, Edgar tomou aquele orfanato sob sua proteção, tornando-se seu patrocinador e tutor permanente. Seu avô havia lhe incutido esse costume de sempre destinar parte dos lucros para a caridade. O apetite desmesurado de Alicia, no entanto, não afetava sua figura. Não importava quantas guloseimas calóricas devorava, ela continuava magra e esbelta. Provavelmente devido à sua inusitada atividade. Alicia não podia ficar quieta por muito tempo. Brincava com seus brinquedos no máximo 5 minutos antes de se entediar e mudar para outra coisa. Amanda explicava essa hiperatividade como um transtorno nervoso. Era compreensível, pois o destino não havia sido amável com essa menina. Edgar a levou ao melhor neurologista da cidade. Qual foi a surpresa dos novos pais quando o médico não encontrou nenhuma anomalia na menina? Alicia tinha a habilidade de se comportar como um anjo em público. No consultório do neurologista, se comportava com calma, sem nem sequer mexer as pernas, respondia às perguntas detalhadamente e sorria docemente ao médico, a quem, é claro, encantou imediatamente. O neurologista receitou alguns sedativos leves e recomendou caminhadas diárias prolongadas ao ar livre. O especialista não encontrou nenhuma anomalia nela. Foi então que Edgar começou a sentir uma espécie de aversão pela menina. Não gostava nada da transformação da pequena Alicia. Em casa, voltava à sua hiperatividade habitual, enfiava seu pequeno nariz arrebitado em tudo, as coisas caíam das prateleiras por acidente, pratos, móveis e eletrodomésticos se quebravam. A pequena travessa era um verdadeiro desastre natural, um furacão. Além disso, Edgar agora sabia com certeza que Alicia podia se controlar, simplesmente não queria se incomodar em fazê-lo. Edgar passava a maior parte do tempo fora de casa, o negócio exigia sua presença constante. Voltava após o anoitecer, quando Alicia já costumava estar dormindo. Amanda o recebia cansada, exausta pela criança barulhenta e ativa, e ainda assim feliz. Agora só falava de Alicia. Além disso, Amanda admirava o comportamento da pequena travessa, achava que ela era livre, decidida, corajosa, orgulhosa e muito curiosa. As travessuras da menina lhe pareciam encantadoras travessuras infantis. Edgar quase não tinha experiência com crianças, mas mesmo ele entendia que crianças normais de 6 anos não se comportam assim. O homem via que Alicia provocava deliberadamente os que a rodeavam, tirando-os do sério. Quantas vezes ele havia notado que ela remexia seus documentos na mesa ou derramava seu café e olhava para seu pai adotivo, esperando uma reação. Ao notar desconcerto, tristeza ou ressentimento na vítima, a menina sorria alegremente.
No entanto, o sorriso aparecia em seu rosto apenas por um instante, depois a expressão feliz era substituída por uma careta de arrependimento. Mas Edgar sempre conseguia notar a primeira emoção de Alicia, e essa era a alegria de ter conseguido fazer mal a alguém. Várias vezes, Alicia quase provocou um ataque cardíaco em sua mãe. Uma vez, desapareceu durante um passeio no parque. Amanda corria pelas alamedas, chamando sua filha, envolvendo na busca as mães que passeavam ali com crianças mais velhas. A pobre mulher já estava prestes a ir à polícia, mas então, como se nada tivesse acontecido, Alicia saiu de uma casinha na área de jogos e disse que estavam brincando de esconde-esconde, por isso não havia saído antes. Edgar não viu sua filha adotiva naquele momento. De fato, soube do incidente apenas à noite, quando voltou do trabalho. Mas o homem não duvidava. Alicia sorriu feliz ao ver sua mãe assustada e chorosa. Claro, todo aquele espetáculo foi por causa dela. Noutra ocasião, Alicia deixou uma janela aberta no quarto, depois derrubou uma cadeira no chão para que o barulho alertasse seus pais e se escondeu atrás da porta. Claro, a aterrorizada Amanda correu para o quarto da menina, viu as janelas abertas, a cortina esvoaçando, a cadeira derrubada, e isso era um sótão, à altura do 3º andar. Edgar viu como sua esposa ficou pálida instantaneamente, ele mesmo se assustou, realmente havia acontecido algo terrível. Mas, felizmente, naquele momento, ouviu uma risadinha contida atrás da porta, puxou a pequena travessa pela orelha. Ao ver sua filha sã e salva, Amanda esboçou um sorriso fraco e escorregou pela parede, depois teve dor de cabeça e tontura por muito tempo. E Alicia, para ela, não aconteceu nada, disse que a janela se abriu por uma corrente de ar, mas o fato é que Edgar mesmo, pouco antes do incidente, havia fechado bem a janela e se lembrava perfeitamente disso. Alicia mentia de novo. Ela, em geral, mentia frequentemente, e não se tratava daqueles casos em que precisava se justificar de alguma maneira, eludir a responsabilidade. Parece que Alicia simplesmente gostava de mentir, bem, ou fantasiar, como dizia Amanda. Alicia inventava histórias fantásticas sobre seu passado no orfanato, supostamente a espancavam e a deixavam com fome, e uma vez uma cuidadora a havia açoitado com uma vara em brasa. Amanda levava a mão ao coração diante de tais revelações. Edgar, no começo, também estava chocado, mas Alicia às vezes exagerava. Afinal, só tinha 6 anos, ainda não podia inventar histórias críveis, alguns detalhes a delatavam. Por exemplo, aquela vara em brasa, e onde a cuidadora aqueceu a vara? Perguntou Edgar. Na lareira, respondeu Alicia sem piscar, mas no orfanato não havia lareira, e Edgar sabia disso perfeitamente. O pior era que sua esposa acreditava na pequena mentirosa, e as tolices descaradas de Alicia sobre os maus tratos no orfanato e na outra família que a havia rejeitado. Amanda considerava simplesmente fruto da imaginação infantil, uma espécie de mecanismo de autodefesa da psique. Simplesmente a menina passou por maus momentos lá, por isso essas fantasias se criaram em sua cabeça, ela mesma realmente acredita que é verdade. Alicia parecia entender que Edgar não confiava nela, ao contrário de sua mãe mais suave e dócil. Por isso, com seu pai adotivo, era mais cuidadosa e astuta, e em qualquer oportunidade preparava situações para que ele parecesse culpado aos olhos de sua própria esposa. Por exemplo, provocava Edgar deliberadamente para que ele se descontrolasse e gritasse com Alicia. Importava que Amanda ouvisse. Quando a menina apagava rapidamente o fogo desafiante em seus olhos e seu rostinho adotava uma expressão assustada e lastimosa, Amanda olhava para seu esposo com desaprovação e abraçava a menina. Adorava sua filha e não via seus defeitos. A vestia como uma boneca, a enchia de brinquedos, a levava constantemente a cafés, teatros, circos e outros lugares de entretenimento, e se sentia verdadeiramente feliz ao seu lado. Edgar tentou fazer sua esposa entender que deveriam ser mais rigorosos com a menina, até sugeriu levá-la a um psicólogo. Talvez Alicia realmente precisasse de ajuda. Tudo isso vai passar, sorri Amanda, tanto as fantasias quanto a hiperatividade são simplesmente parte da adaptação. A menina começou uma nova vida agora, precisa de amor e cuidado. Seja mais gentil com ela, por favor. Amanda olhava Alicia com adoração por muito tempo. Sim, Alicia era realmente linda. Mas como Amanda não via que era simplesmente um pequeno monstro, ou, pelo menos, uma criança que precisava de ajuda psicológica. Alicia mostrava crueldade para com aqueles que eram menores e mais fracos que ela. Na casa de Edgar e Amanda, essa categoria só incluía os animais de estimação.
A primeira vítima foi a gata vaca, já idosa e muito confiável. A gata havia vivido toda a sua longa vida rodeada de amor e cuidado. Edgar notou que a gata começou a se comportar de maneira muito diferente do que costumava. Começou a se esconder e a se afastar das mãos que se estendiam para acariciá-la, já não buscava carinho e ronronava como antes. E depois ele viu por acaso. Edgar presenciou uma cena horrível. Alicia, com os olhos brilhando de raiva, chutava a velha vaca. O animal miava fraco e tentava escapar, mas a menina não permitia que saísse do canto. O que você está fazendo? Edgar afastou a enfurecida Alicia da gata. Era estranho e assustador ver tanta crueldade em uma criança tão pequena. Mas de onde vinha isso? Primeiro, Alicia ficou desconcertada. Depois, como de costume, piscou com seus grandes olhos negros e fez uma cara como se fosse chorar. Ao ouvir o grito, Amanda correu imediatamente para a sala. O que está acontecendo aqui? Alicia, não quer contar à mamãe como estava torturando a gata? Eu não estava torturando, gritou a menina, esfregando o ombro onde Edgar havia segurado há um momento. Só estávamos brincando. De verdade? Então tudo seguiu o roteiro habitual. Alicia começou a chorar, Amanda consolou e lançou a seu esposo um olhar acusador por cima do ombro da menina. Edgar discutiu longamente com Amanda sobre o incidente com a gata, mas ela assegurou a seu esposo que ele só tinha imaginado ou que Alicia estava simplesmente brincando com vaca e não mediu sua força. Essas coisas acontecem com crianças. Quando, um pouco mais tarde, ocorreu um incidente ainda mais aterrador, Amanda também insistiu que tudo havia sido um acidente. Dizia que o canário encontrado na gaiola com o pescoço quebrado simplesmente havia colidido com os barrotes ou caído do poleiro enquanto dormia. Mas Edgar entendia quem era o culpado pela morte do inocente passarinho amarelo. Não tinha provas, é claro, mas Alicia nunca havia gostado do canário. Os trinados do pássaro pela manhã irritavam abertamente, e às vezes ela olhava o passarinho de uma maneira que dava arrepios. Depois do incidente com o pássaro, Edgar até foi visitar as pessoas que haviam acolhido Alicia do orfanato e depois a devolveram. Era uma família grande e unida, viviam em uma espaçosa casa particular. No início, a ex-mãe adotiva de Alicia não queria falar com Edgar sobre o assunto, mas ele confessou que não entendia como lidar com sua filha adotiva. Então, a mulher decidiu falar com franqueza. Resultou que Alicia, desde os primeiros dias na nova casa, havia transformado a vida das outras crianças pequenas da família em um inferno. Tratava-as com muita crueldade, e os maiores, quase os transformava em seus servos, sabia manipular habilmente os que a rodeavam. A gota d'água foi a tentativa da menina de alimentar um bebê de 6 meses com pílulas amargas. Depois, Alicia explicou a seus pais adotivos que queria ver que cara o bebê faria. Para proteger as outras crianças, a devolvemos. A mulher balançou a cabeça. Ainda me sinto culpada, não consegui lidar com a menina e cometi um ato tão terrível, mas foi pelos outros filhos. Não sei o que ela teria inventado da próxima vez, e se não tivesse conseguido deter sua mão quando tentava dar essas pílulas ao bebê, o que teria acontecido? Essa família tinha experiência com crianças, tanto próprias quanto adotadas, criavam crianças de orfanatos junto com as suas, sonhavam em dar um lar e uma família àqueles pequenos que a vida havia tratado tão mal. Mas, depois de Alicia, não houve mais crianças na família adotiva. Nunca havia visto uma menina assim antes. Nos assustava, realmente nos assustava. Edgar ouvia a confissão da ex-madrasta de Alicia e assentia com a cabeça. Sim, reconhecia perfeitamente sua filha. Então, Alicia sempre foi assim, mesmo quando era muito pequena. Decidiu não contar à sua esposa sobre a visita à antiga família de Alicia. Ela dificilmente aprovaria essa ação, mas Edgar agora vigiava a menina com especial atenção. Amanda, por outro lado, estava encantada e cegada pelo amor à pequena beleza de Alicia. Seu antigo sonho havia se tornado realidade. Amanda não queria ouvir nada ruim sobre sua favorita. Alicia entendia perfeitamente quanto significava para sua mãe e manipulava com maestria. As habilidades de manipulação de uma criança tão pequena assustavam Edgar. Involuntariamente, pensava no que viria depois. As crianças crescem tão rápido. E o que seguiu foi que Alicia não queria estudar. Inventava 100 razões para não ir à escola, seja doença ou crueldade por parte dos professores. As histórias que contava sobre sua primeira professora eram tão impactantes que uma vez Amanda esteve a ponto de chamar a polícia.
Alice se deu conta a tempo e deu um jeito. Sabia que a polícia a tiraria do apuro. Depois, o dinheiro começou a desaparecer em casa. No início, pequenas quantias dos bolsos, depois somas maiores. Edgar sabia perfeitamente quem era o responsável. Desenvolveu o hábito de guardar dinheiro em lugares secretos, desconhecidos para a menina, onde permanecia seguro. Em sua própria casa, Edgar já não se sentia tranquilo e relaxado. E piorou. Chegaram queixas sobre Alice da escola. Intimidava as crianças, não estudava, não trabalhava em classe. Depois, descobriram que Alice roubava seus colegas de classe, literalmente a pegaram com as mãos na massa. Isso já era completamente incompreensível. Alice não precisava de nada, só tinha que pedir ou até insinuar que sonhava com algo, e Amanda corria para comprar imediatamente. E, ao que parecia, Alice gostava do processo em si. Amanda continuava afirmando que estavam difamando sua filha. É inteligente, linda, a garota mais bonita da escola, por isso suas colegas têm inveja e falam coisas ruins sobre ela. As crianças podem ser tão cruéis. Mas o comportamento grosseiro e inadequado de sua filha em classe, Amanda atribuía a seu caráter independente e sua confiança em si mesma. Os professores só gostam de crianças convenientes e obedientes. Nossa Alice não é assim. De pessoas como ela surgem líderes. E Alice, de fato, era uma líder. Formou um grupo ao seu redor. Juntos, esses adolescentes intimidavam os que eram fisicamente mais fracos, faltavam às aulas e faziam coisas desconhecidas. Amanda tinha longas conversas com sua filha. Edgar às vezes as ouvia e entendia que tudo era inútil. Alice era uma pessoa realmente surpreendente. Em toda sua vida, Edgar nunca havia visto um pingo de empatia nela, sentimentos calorosos para com seus entes queridos, apego. Alice não sabia nada sobre esses sentimentos, simplesmente não os tinha. Amanda acreditava que sua filha amava e respeitava, mas Edgar via claramente que Alice só fingia. Ao crescer, a astuta menina compreendeu que comportamento se esperava dela e o demonstrava. Dizia a Amanda que a amava, abraçava sua mãe adotiva. A esposa de Edgar se derretia de ternura e estava disposta a perdoar qualquer coisa à sua filha por esses abraços. Ela nos ama, nos necessita tanto, dizia Amanda mais de uma vez, olhando para seu esposo com olhos suplicantes. A mulher via como Edgar tratava Alice. Sim, Edgar havia dito claramente mais de uma vez que deviam ser mais rigorosos com a menina, mas Amanda havia sonhado por tanto tempo em ser mãe de uma linda e encantadora princesa, que simplesmente não queria ver o óbvio. Edgar amava Alice? Era difícil responder a essa pergunta de maneira definitiva. Muitas coisas nela o assustavam e preocupavam. A vida do homem havia se tornado mais inquieta desde a chegada da menina, tinha que resolver uma grande variedade de problemas. Psicólogos, médicos, conversas com professores zangados e pais de crianças intimidadas. Agora, Edgar mantinha muitas coisas sob controle, é claro, se preocupava com o futuro da menina, estava crescendo, em breve teria idade de responsabilidade penal, e se Alice não mudasse seu comportamento, os problemas que ela constantemente provocava seriam muito mais difíceis de resolver. E ao mesmo tempo, Edgar havia se afeiçoado à menina. Tinha investido tanto nela, a havia tirado do orfanato quando era uma criança pequena, e agora ela era quase uma adolescente bastante bem-sucedida, é preciso dizer. Sim, tinha grandes problemas de comportamento, mas a menina havia começado a obter boas notas e havia aprendido a se comportar decentemente em sociedade. Por sinal, isso sempre se deu bem desde pequena, só que agora, sendo mais velha, Alice podia se comportar como uma dama durante muito mais tempo, se quisesse, claro. Edgar lamentava ter tirado Alice do orfanato naquela época? Sim e não. Alice lhes causou muitos problemas, e Edgar acreditava que em breve haveria mais, mas Amanda, ela estava realmente feliz, apesar de tudo. Sua esposa afirmava que a maternidade não só era alegria e felicidade, mas também trabalho, trabalho duro, e o levava com gosto. Graças a Alice, Amanda se realizou como mãe, e só por isso, Edgar acreditava que haviam tomado a decisão certa muitos anos atrás. E os problemas, todas as crianças os têm, são parte integral da criação. Alice cresceu de uma adolescente bonita e se tornou gradualmente uma jovem muito linda. Edgar até sentia um orgulho paternal a esse respeito. Involuntariamente comparava sua filha adotiva com as filhas de seus conhecidos e entendia, Alice superava todas essas garotas, alta, esbelta, marcante,
um toque exótico em sua aparência, dado por sua tez morena e seus olhos negros como carvão. No entanto, essa aparência vantajosa também trouxe outro problema. Os meninos começaram a prestar atenção em Alicia, e não apenas os de sua idade, mas também jovens mais velhos que ela. Levando em conta o caráter obstinado de Alicia, Edgar pressentia problemas, e assim foi. Alicia conseguiu pretendentes, com eles faltava a escola e as aulas extras que os pais pagavam para aumentar as chances de sua filha de ingressar em uma boa universidade. Mas a menina não gostava de estudar, não pensava muito no futuro, já entendia, seu pai e sua mãe eram ricos, apoiariam se algo acontecesse, não precisava lutar por um lugar ao sol. Assim, podia desfrutar plenamente de sua juventude e despreocupação. Alicia o desfrutava. Quantas vezes Edgar teve que sair correndo no meio da noite para algum clube, porque Amanda não encontrava paz de tanta preocupação, e como não? Sua filha menor estava em algum lugar com alguém desconhecido. Edgar tirava Alicia de companhias duvidosas e até dos braços de homens adultos. Tinha que lembrar a jovem beleza sua idade, geralmente os jovens desapareciam imediatamente, e Alicia, em consequência, se zangava e ofendia seu pai adotivo com as piores palavras possíveis por privá-la de diversão. Edgar via como Alicia se desenvolvia em seu entorno, como peixe na água. Gostava de bebidas alcoólicas, romances fugazes, gostava de dançar, se dava bem com pessoas cujos interesses se limitavam a festas e álcool, se sentia bem e confortável com elas. Não tinha intenção de estudar, trabalhar ou alcançar algo. Sua vida era isso, tudo pelo que ele e sua esposa se esforçaram tanto para tirá-la, e a garota simplesmente os odiava por isso. E isso não ia mudar, essa era sua essência. Edgar não parava de pensar nos verdadeiros pais biológicos de Alicia. Quem eram? Que genes transmitiram à sua filha? E realmente a criação é impotente frente ao chamado do sangue? Alicia era linda, muito linda, provavelmente nasceu de uma união mista. Havia algo exótico em sua aparência, como se um de seus parentes fosse estrangeiro. Quanto ao comportamento e estilo de vida de Alicia, seus pais biológicos provavelmente eram amantes do álcool. Quem mais senão uma pessoa degradada por bebidas alcoólicas trataria assim sua própria filha, deixando-a na floresta? O tempo passou, e Alicia se tornou completamente adulta, agora podia desaparecer por dias, até semanas inteiras. Voltava cansada, mais magra, mas satisfeita, como uma gata que se passeou. Depois da escola, não foi estudar, nem trabalhar, companhias, amigos e amigas, clubes noturnos, isso era tudo que compunha sua vida, e viagens, mas não excursões pelos museus da Europa, e sim periplos por bares e discotecas de outros países. Sempre tinha dinheiro, graças a Amanda. Edgar via que não sairia nada bom de sua filha adotiva, e previa um desfecho muito triste para essa história. Alicia abusava do álcool e, possivelmente, de algo mais forte, se relacionava facilmente com desconhecidos, sem se preocupar com quem eram ou o que faziam. O principal era que se divertissem. Tal estilo de vida não podia levar a nada bom. Edgar já havia tirado de vários apuros sérios. Se não fosse por ele e suas conexões, Alicia já estaria cumprindo uma condenação em uma prisão juvenil, possivelmente esse era o lugar adequado para ela. Talvez isso a sacudisse um pouco, a fizesse refletir sobre seu comportamento. Mas Amanda, havia também Amanda, para quem Alicia era a luz de seus olhos e o único sentido de sua vida. Amanda se culpava pelo modo como Alicia havia crescido. Não dormia à noite enquanto sua filha estava fora com amigos em algum lugar, constantemente ligava para Alicia. Geralmente ela rejeitava a chamada, e se atendia, era só para pedir mais dinheiro. Alicia manipulava sua mãe como queria desde pequena, mas com seu pai não era o mesmo. Alicia sabia que Edgar entendia, havia como ela realmente era, por isso era mais cautelosa com ele. E, por estranho que pareça, apesar da atitude estrita de seu pai, o respeitava muito mais que sua mãe, provavelmente temia, sobretudo, por ser afastada de sua fonte de dinheiro. Como Edgar entendia, esse era seu único meio de influenciar sua filha desobediente. Depois, Alicia desapareceu. Encontrou um pretendente rico. Segundo entenderam Edgar e Amanda, era um homem muito mais velho que sua filha. Alicia já não precisava do dinheiro de seus pais, podia obtê-lo daquele sobre quem tinha poder absoluto. E a menina desapareceu do radar, foi com aquele homem para algum lugar. A jovem beleza preferia não atender às chamadas de seus pais. Para quê? Já tinha dinheiro. Edgar e Amanda, nesse período,
Seguiam os movimentos de sua filha através das poucas fotos em suas redes sociais, resorts luxuosos, clubes famosos pelo mundo. Alicia parecia feliz e linda ao lado de seu galã adinerado. Por sinal, havia rumores desagradáveis sobre ele. Ao que parecia, era filho de um importante empresário que estava dilapidando a fortuna de seu pai após sua morte. O homem constantemente se via envolvido em escândalos, arrastava Alicia com ele para esse turbilhão, e ela, ao que parecia, não tinha problema com isso. Amanda sofria. Ela havia sonhado tanto em ter uma filha, imaginava que seriam amigas quando crescesse, pensava que Alicia obteria uma profissão, se realizaria como pessoa, e agora isso. A menina em que havia investido tanto esforço, em quem Amanda havia investido toda a sua alma, simplesmente desapareceu, literalmente fugiu de seus pais e não queria saber nada deles. Aí está seu copo d'água na velhice, zombou amargamente uma vez Edgar. É minha culpa, algo não dei a essa menina, talvez a natureza não me deu um filho próprio por uma razão, não fui um bom pai. E você, o que tem a ver com isso? É sua natureza, os genes são realmente fortes. Não fale assim dela, protestou Amanda. Tudo é por minha culpa. Sim, sua Alicia voltará? Não se preocupe, disse Edgar com um gesto da mão. Estava completamente seguro de suas palavras. Já verá, ela se cansará, encontrará uma nova beleza e a nossa voltará rastejando. Já verá. E assim foi, Alicia voltou, demacrada, magra, um pouco ressentida. Amanda recebeu de braços abertos e não lhe fez nenhuma repreensão. Edgar via como a atenção de sua mãe adotiva incomodava Alicia, mas ela suportava, o que mais podia fazer? A felicidade, no entanto, durou pouco. Logo Alicia desapareceu de novo, levando desta vez as joias de sua mãe adotiva, entre as quais havia coisas de família, além de uma soma considerável do cofre. E como soube o código? Edgar havia escondido cuidadosamente dos olhos de Alicia. Para Amanda, isso foi um golpe do qual nunca se recuperou. Ela havia acreditado que Alicia havia mudado, que havia entendido muitas coisas sobre a vida. A filha adotiva havia interpretado magistralmente o papel de uma garota arrependida. Até Edgar quase chegou a pensar que nem tudo estava perdido. E então, isso. Amanda passou vários dias como perdida. Edgar a consolava como podia, preocupado com sua esposa. Não gostava de sua palidez e apatia. E depois, aquele ataque cardíaco. Amanda nunca havia se queixado de problemas cardíacos antes, foi muito inesperado. Não puderam salvar Amanda. Edgar não podia acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Amanda era sua pessoa mais próxima, era por ela que valia a pena viver, e agora, o que? Alicia nem sequer se apresentou no funeral, isso era bom, porque Edgar teria culpado sua filha adotiva pelo que havia acontecido com Amanda. Alicia havia destroçado o coração de sua mãe durante tantos anos, brincando com seus sentimentos, sendo a causa de suas constantes preocupações e angústias, por isso o coração de Amanda não aguentou. Nesse período, Edgar odiava Alicia. Se ela houvesse aparecido no funeral, provavelmente teria dito tudo na cara dela, e haveria um escândalo monumental. Que Deus não permitisse que houvesse violência física. Assim, era melhor que Alicia não estivesse lá, embora certamente soubesse o que havia acontecido. Depois de se despedir de sua esposa, a primeira coisa que Edgar fez foi contratar advogados para assegurar que Alicia não pudesse nem mesmo reclamar a herança, não merecia. Já haviam investido muito nela, todas as portas e caminhos estavam abertos para Alicia, mas ela escolheu uma vida duvidosa, agora que enfrentasse as consequências de suas decisões. Trouxe muito sofrimento à família, então não veriam um centavo do dinheiro que, com tanto esforço, haviam ganhado, primeiro o avô de Edgar, depois seu pai e depois ele mesmo. Não merecia. Além disso, Edgar já não queria saber nada de Alicia, havia cumprido sua obrigação, criou a menina que uma vez tomou do orfanato, agora que se virasse sozinha. Alicia não apareceu por muito tempo. De alguma maneira, soube que havia sido deserdada e até escreveu uma carta furiosa a seu pai adotivo a respeito. Edgar apenas sorriu ao ler a carta. Alicia estava zangada, furiosa, e isso era bom. Passaram-se anos. Edgar achava difícil se acostumar a viver sozinho, viver sem Amanda, que sempre havia sido sua melhor amiga, entendendo seu esposo com apenas um olhar. O trabalho o mantinha à tona. Edgar tentava não pensar em Alicia, às vezes, claro, se perguntava como estaria,
talvez já tivesse se afundado no álcool, seguido os passos de seus pais biológicos, talvez Alicia já não estivesse viva, com seu estilo de vida arriscado, era fácil de imaginar. E então, 10 anos após a morte de Amanda, quando Edgar já tinha uma idade bastante avançada, ela apareceu. Edgar olhava com interesse a mulher bonita na porta, mínimo de maquiagem, roupas não caras, mas elegantes e impecáveis. Sim, sua filha adotiva o surpreendeu novamente, não era nada como ele imaginava. Alicia se arrependia, pedia perdão, quase de joelhos, assegurava que todos esses anos havia se sentido culpada pelo que aconteceu com Amanda. Não fui ao funeral porque tinha vergonha de olhar em seus olhos e também me sentia culpada, estava fora de mim naquela época. Edgar até sentiu pena de sua filha adotiva, viver com culpa durante tantos anos deve ser muito duro. Alicia contou um pouco sobre si mesma. Resultou que havia aprendido a profissão de costureira, vivia em uma cidade vizinha, trabalhava em uma oficina de costura e havia se casado. Não haviam conseguido ter filhos, mas ela e seu marido não perdiam a esperança. Viviam de maneira modesta, mas digna. Haviam comprado um apartamento com uma hipoteca, uma família normal como milhões em todo o país. Edgar pensou que Alicia havia decidido se reconciliar com ele apenas pela herança, mas a jovem mulher não mencionou nada a respeito, falava unicamente de seu desejo de ter comunicação, afeto, e se culpava constantemente por ter sido tão desgraçada e tola em sua juventude. Lhes causei tantos problemas e vocês sempre me resgatavam dos problemas, me perdoavam, não valorizei nada disso naquela época. Agora tudo mudou. Alicia realmente havia se transformado, se tornado sábia, tranquila, dócil. A experiência de vida lhe fez bem, Alicia havia aprendido muito. Edgar gostava de conversar com essa nova Alicia, agora estavam em igualdade de condições, se entendiam melhor. Pai e filha recordavam o passado, contavam sobre suas vidas atuais, viam filmes juntos, riam de certas coisas. Edgar sentia que agora tinha alguém próximo e ao seu lado. Queria conhecer o marido de Alicia, mas ele trabalhava na construção, fazia trabalhos adicionais, estava sempre ocupado. Alicia assegurava que seu esposo era uma pessoa maravilhosa e que algum dia se conheceriam. Você vai gostar, sorria Alicia, se parecem muito, ambos são viciados em trabalho. Edgar sentia pela primeira vez em muitos anos um carinho genuíno por Alicia, nem ele mesmo podia acreditar que as coisas haviam dado essa volta. Foi nesse momento que sua saúde começou a falhar, apareceram as tonturas e as dores de cabeça. Logo, os médicos deram a Edgar um diagnóstico terrível, um tumor cerebral incurável. E nesse difícil momento, Alicia estava a seu lado, o acompanhava ao hospital e até ele encontrou um médico, o melhor de todos, o chefe da clínica regional. Alicia se preocupava muito por seu pai, embora tentasse ocultar seus sentimentos, tentava parecer tranquila e sensata, mas o diagnóstico de Edgar também foi um golpe para ela. Apenas recuperei um ente querido, nos aproximamos tanto e agora isso. Quando Edgar estava no hospital, Alicia o visitava frequentemente, embora vivesse em outra cidade. Amanda tinha razão no final. Para uma pessoa mais velha é realmente importante o apoio e a participação de alguém próximo, aquele famoso copo d'água. Alicia vinha com presentes e notícias, era como um raio de luz e calor para Edgar, ele sorria ao olhar para sua filha adotiva e lamentava muito que Amanda não tivesse vivido para ver esse momento, não pôde ver que Alicia se tornou uma pessoa maravilhosa. Edgar estava deitado na cama do hospital, pensando em sua vida, lembrando de Amanda, se alegrava de que Alicia, afinal, não tivesse se perdido, ela havia se recuperado, se tornado uma boa pessoa, se casado. É claro, assim que pudesse, Edgar mudaria o testamento em seu nome, agora não temia nem doía deixar tal fortuna para Alicia. Teria que chamar os advogados ao hospital nos próximos dias, por precaução, seu prognóstico era sério, os exames pioravam e também seu estado de saúde, tinha que deixar tudo preparado para que Alicia não ficasse sem nada em caso de qualquer eventualidade. Na manhã seguinte, a jovem enfermeira Antonieta despertou Edgar, era boa, cuidadosa e atenciosa. Cabelos loiros, olhos azuis amáveis, e que mão tão leve, aplicava injeções sem que se sentisse desconforto. Sempre sorria e era muito agradável. Edgar gostava quando Antonieta estava de plantão. Mas hoje ela o havia acordado cedo demais e com uma expressão preocupada no rosto. Aconteceu algo? Perguntou Edgar, ainda são 6 da manhã. Precisamos conversar, explicou a jovem. Edgar se surpreendeu, não esperava algo assim. Bem, vamos conversar, assentiu, sentando-se na cama.
Ao se mover, sentiu uma tontura repentina. Levantar da cama não era uma opção naquele momento. Seu estado piorava rapidamente. Sabe, trabalho aqui há muito tempo como enfermeira. Tenho experiência. Seu diagnóstico está em dúvida. Estão mentindo para você. Não sei porquê, mas... Nesse momento, o chefe do hospital entrou no quarto, enfurecido e tão cedo. Isso também era surpreendente. Você não entende, está demitida, gritou na cara de Antonieta. Te disse para sair daqui, mete o nariz em tudo e nunca ouviu falar de ética médica? Estão mentindo para você, continuou Antonieta apressadamente. Não acredite neles, estão te enganando. Sua filha está envolvida de alguma maneira, não coma nem beba o que ela lhe traz. Para fora, o chefe da clínica agarrou Antonieta pelo ombro e a arrastou para fora do quarto. Depois fechou a porta com força e se virou para o surpreso Edgar. Desculpe por esse incidente. Antonieta é uma enfermeira que se acha doutora, provavelmente ambições não realizadas. Se meteu na cabeça que lhe deram um diagnóstico errado, o tempo todo vê conspirações, me levou a tal ponto que a demiti, e agora veio te incomodar. Desculpe novamente pelo ocorrido. E de onde ela tirou isso? Perguntou Edgar. Quem sabe, provavelmente tenta provar sua importância. Assim são algumas pessoas, bem, passou dos limites. Não se preocupe, não te incomodará mais. O chefe saiu do quarto, fechando a porta com cuidado, e Edgar ficou pensativo. Antonieta cresceu em um orfanato, teve uma infância difícil lá, sendo uma menina tranquila e modesta. Os companheiros mais ativos e agressivos a molestavam, lhe tiravam a comida, a culpavam por suas travessuras, pelo que ela recebia castigos adicionais dos cuidadores. Antonieta se lembrava especialmente de Alice, uma menina bonita de cabelo longo, que não a deixava em paz. Às vezes, Antonieta pensava que um dia Alice a mataria. Toda sua ira, toda sua desesperação, toda sua insatisfação com a vida, Alice descarregava em Antonieta. Depois, Alice foi adotada. Antonieta se lembrava desse dia. Chegaram pessoas ao orfanato observando as crianças na sala de jogos. O homem a olhava com tanto carinho que Antonieta acreditou que a escolheriam, mas adotaram Alice, claro, a quem mais? Alice era a menina mais bonita do orfanato e se comportava como um anjo diante dos futuros pais adotivos, algo que Alice sabia fazer bem. Depois que Alice se foi, todos suspiraram de alívio, não só aqueles que sofriam por sua culpa, mas também seus amigos e até o pessoal. Antonieta sempre se esforçou nos estudos, entendendo que era sua única chance de conseguir algo. Depois do 9º ano, ingressou na escola de enfermagem, queria ajudar as pessoas. Se formou, e como órfã, recebeu um pequeno apartamento do governo, conseguiu um emprego. Antonieta foi construindo sua vida pouco a pouco, tijolo por tijolo. Primeiro fez reparos em seu apartamento, depois foi comprando móveis novos, pouco a pouco. O próximo passo foi obter sua carteira de motorista e comprar um carro a crédito. Antonieta vivia tranquila e contente, desfrutando do conforto que ela mesma havia criado. Se relacionava com amigos e saía de vez em quando em encontros. Infelizmente, até agora nenhum desses encontros havia levado a algo sério. Uma pena, até já sonhava em ter uma família e filhos, se sentia sozinha, como um ramo de grama ao vento. Tinha, é claro, algumas amigas, mas isso não era o mesmo que ter uma família. Antonieta trabalhava como enfermeira em um hospital perto de sua casa, se desempenhava facilmente em seu trabalho e gostava de ajudar as pessoas. Os pacientes notavam isso e respondiam com gratidão. Recentemente, Antonieta a viu no hospital, Alice. Antonieta reconheceu imediatamente a menina do orfanato, mas Alice nem sequer prestou atenção a Antonieta, claro, raramente se interessava pelas pessoas, claro, havia esquecido da menina com quem se comportou tão injustamente muitos anos atrás. Alice parecia simples, até modesta, roupas discretas, sem maquiagem, mas Antonieta via que não havia mudado. Essas pessoas não mudam. O olhar ganancioso, malvado, agudo e frio continuava o mesmo, uma predadora sem alma. Alice visitava um idoso em um quarto privado. O tratamento desse homem era conduzido pelo próprio chefe da clínica, Teobaldo Sanches. Evidentemente era um paciente muito importante. Antonieta observou o homem e, de repente, o lembrou. Era o mesmo homem que a olhava com tanto carinho na sala de jogos do orfanato, quando se decidia quem adotariam. Antonieta soube imediatamente que esse era Edgar, o pai adotivo de Alice. Seu diagnóstico era grave, sem possibilidade de recuperação, uma pena. Antonieta se tornou involuntariamente mais atenta com Edgar, assim se chamava o paciente, o pai adotivo de Alice.
e notou algumas inconsistências nos exames e resultados da ressonância magnética. Depois descobriu que parte dos documentos não eram autênticos. Antonieta entendeu rapidamente que Alice estava tramando algo, dela se podia esperar qualquer coisa. Era evidente que Edgar piorava depois das visitas de Alice, depois de que bebia ou comia algo que ela trazia. Antonieta identificou claramente essa conexão. Alice estava colocando algo nesses alimentos, estava envenenando o homem que lhe deu uma infância feliz em uma família, que lhe assegurou um futuro. Por quê? A resposta estava clara: a herança, sem dúvida. Alice não queria esperar, precisava obter o dinheiro de seu pai o mais rápido possível, e por isso havia chegado a esse ponto. Antonieta foi com suas observações ao chefe da clínica, Teobaldo Sanches. Como chefe, devia investigar o assunto, mas ao ouvir Antonieta, o homem se enfureceu, a repreendeu por exceder suas funções e meter o nariz em assuntos alheios, por se achar uma doutora de verdade. Em resumo, pela primeira vez na vida, seu chefe lhe gritou, e com tanta fúria. Por quê? Ela tinha razão, o chefe da clínica, pelo menos, devia verificar suas palavras, e isso era fácil de fazer. Depois, a mulher entendeu, Teobaldo Sanches também estava envolvido nisso, mas já era tarde. Ele havia demitido sem direito à renúncia, ordenou que recolhesse suas coisas e não se aproximasse mais de seu hospital, se não queria ficar com uma má reputação que lhe impediria de encontrar trabalho em qualquer lugar. Antonieta entendeu, Alice e Teobaldo Sanches estavam em conluio, tramaram algo terrível, mandar Edgar ao outro mundo antes do tempo, provavelmente por dinheiro. Antonieta sabia que devia avisar Edgar, ele não suspeitava de nada, por isso, a mulher se esgueirou no hospital. Apesar das advertências de Teobaldo Sanches, ainda não se sabia sobre sua demissão, então a aparição de uma enfermeira familiar nos corredores do hospital não surpreendeu ninguém. Antonieta não conseguiu, tentou explicar a Edgar que sua vida estava em perigo, mas só conseguiu dizer algumas palavras antes de Teobaldo Sanches entrar no quarto, arrastá-la para fora e descer as escadas. O chefe dos médicos estava furioso. Como soube de sua aparição? Sem dúvida, tinha informantes no hospital, alguém que vigiava o quarto de Edgar. Antonieta não conseguiu, não teria outra oportunidade. A vida de Edgar estava em grave perigo, e Antonieta não podia fazer nada. Tentou recorrer à polícia, mas nem sequer aceitaram a denúncia. Disseram-lhe que resolvesse seus problemas com a antiga colega do orfanato sem sua intervenção. Já tinham bastantes assuntos. Pensaram que Alice havia feito algo para incomodar Antonieta e que esta tentava se vingar. Em resumo, não acreditaram nela. Passou uma semana e meia. Antonieta não encontrava paz durante todo esse tempo. Desesperadamente buscava uma forma de salvar Edgar de um destino inevitável. O diagnóstico de Edgar era uma farsa. Ele não tinha nenhum tumor na cabeça. Pacientes com esse diagnóstico se viam de uma maneira completamente diferente. Antonieta havia visto muitos em seus anos de trabalho em hospitais, mas o que podia fazer? Já não a deixavam se aproximar do hospital. Tentou de novo, mas o segurança a expulsou grosseiramente do prédio e a ameaçou. Depois, Teobaldo Sanches a chamou e também a ameaçou. A situação parecia completamente desesperadora. Antonieta voltava do supermercado quando viu um grande carro preto em frente ao seu prédio. A porta se abriu e uma pessoa saiu do banco do passageiro. Quando Antonieta viu quem era, não podia acreditar. Edgar, com uma camiseta preta e jeans desgastados, ainda pálido, mas em seus amáveis olhos cinzas já havia força e energia. Incrível! Há pouco tempo ele nem sequer podia sair da cama e agora estava passeando pela cidade, caminhando. Quem o havia salvado? Antonieta não conseguiu. Quem então? Olá, Antonieta. Edgar sorriu para a mulher cansada. Se não fosse por você, em alguns meses eu já não estaria neste mundo, talvez até antes. E agora veja, caminho com meus próprios pés e estou me preparando para ir ao mar. Mas eu não tive tempo de contar nada, não consegui dizer. Você conseguiu fazer o mais importante, disse o suficiente, começou a falar e depois eu entendi tudo. Edgar convidou Antonieta a entrar no carro, seria mais cômodo falar lá dentro. Antonieta se acomodou no assento de couro macio, onde reinava uma agradável frescura e soava música suave. Edgar sentou-se ao seu lado e começou a relatar a história. As palavras de Antonieta, que havia conseguido chegar ao seu quarto naquela manhã, semearam uma semente de dúvida em seu coração. Refletiu e se deu conta de que, de fato, sempre se sentia pior após as visitas de sua filha. Se Alice não aparecia durante vários dias, seu estado melhorava, ou pelo menos se estabilizava, mas após sua partida, as dores e tonturas voltavam e se intensificavam.
Lembrou das palavras de Antonieta sobre não tocar as coisas que sua filha trazia. Havia algo nisso. Alicia veio nesse mesmo dia, trouxe suco, frutas, perguntou sobre a saúde de seu pai, contou algo sobre ela mesma, como de costume. Quando foi embora, Edgar chamou seu motorista, um dos homens em quem confiava cegamente, deu-lhe o suco e pediu que o enviasse para análise, uma análise urgente. O resultado estava pronto no dia seguinte. O suco continha uma substância que, em essência, era um veneno para o ser humano. Em pequenas doses, a substância o matava lentamente, de maneira gradual. E então Edgar, sem perder um minuto, recorreu a um detetive particular. Com provas tão contundentes em mãos, não foi difícil ao especialista, com o apoio da polícia, desvendar o caso. A verdade resultou ser horrível, mas pelo menos se encaixava perfeitamente na visão de mundo de Edgar. De verdade, Alice ia mudar? As pessoas sempre continuam sendo as mesmas, apenas alguns aprendem a ocultar isso, como Alice. Em resumo, ela planejou recuperar sua herança e enviar seu pai adotivo a outro mundo para se apoderar de seu dinheiro e viver confortavelmente. Aqui, Antonieta acertou completamente. Alice escolheu um método bastante ardiloso, mas totalmente seguro para ela, para levar a cabo seu plano diabólico. Até teve que encantar Teobaldo Sanches, um homem casado e respeitável, não pôde resistir aos encantos de Alice. Ela lhe contou um monte de mentiras sobre sua dura infância, os maus tratos de seu pai adotivo, pediu ajuda para recuperar sua herança e, de passagem, vingar-se dele. Teobaldo Sanches, encantado pela hábil manipuladora, aceitou. Alice começou a misturar na comida de seu pai uma substância que provocava graves doenças. Era fácil fazer isso, já que havia conseguido ganhar a confiança de seu pai adotivo e se tornará uma visitante frequente de sua casa. Depois, o deterioro da saúde de Edgar, o hospital, e ali Edgar ficou sob os cuidados de Teobaldo Sanches, que criou magistralmente a aparência de uma doença grave. Se não fosse por Antonieta, se não fosse por sua observação, ou até se não tivesse se lembrado ou reconhecido Alice, o casal criminoso teria tido sucesso. Agora ambos estavam sob investigação, e Edgar se recuperava rapidamente, já que o veneno não entrava regularmente em seu corpo. Então, Antonieta, você salvou minha vida, disse Edgar com a cabeça baixa. Imagine, até te reconheci depois de tantos anos. Parece incrível, mas você é a mesma menina com a boneca na sala de jogos do orfanato, de onde minha esposa e eu adotamos Alice. Não se lembra? Claro que me lembro, sorriu Antonieta. Como se tivesse tirado um grande peso de cima, durante todos aqueles dias, se havia sentido como se não fosse ela mesma, inquieta, tentando encontrar uma saída. Saber que a vida de alguém está em perigo mortal e não poder fazer nada para mudar isso é aterrador. E agora o destino nos reuniu novamente. Edgar colocou uma mão quente no ombro de Antonieta. Não há coincidências. Você me salvou, e farei todo o possível para que sua vida seja fácil, agradável e feliz. Acredite, se eu prometo, assim será. Antonieta sorriu em silêncio, de repente compreendeu que nunca mais se sentiria sozinha, havia encontrado proteção, alguém próximo,